A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco mais sobre deuses, demônios, caboclos, orixás, quimbanda, umbanda, similares, espiritismo, maçonaria ou qualquer outro tipo de religião, mesa branca, mesa preta, que está fora dos caminhos do Senhor. Catolicismo, que também pratica a idolatria, conforme o Salmo 115. Então, existem pessoas, amado, que frequentemente vão aos terreiros de macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, ou qualquer outro tipo de situação que desagrada a Deus e que tira o caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e a Bíblia fala que não há intercessor entre Deus e os homens a não ser Cristo. Então acreditam que estão servindo a Deus, servindo a algumas linhagens ali de religiosidade. Então é importante, amado, você estar ciente destas coisas, que a feitiçaria e todas as práticas contrárias à palavra de Deus, como consultar os mortos, praticar a necromancia, a mediunidade, a intercessão através de guias e através de demônios que faz pessoas de cavalos, ou outros deuses, ou orixás, ou caboclos, são pecados. Pecados semelhante ali à idolatria ou se desviar dos caminhos de Deus. Leia o livro ali de 1 Samuel, capítulo número 15, e você vai entender muitas coisas do que eu estou falando, Salmos de número 115 também. Então, muitos hoje, ali na situação atual, querem servir a Deus e pensam que podem fazer de qualquer jeito. Não. A Bíblia fala que Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia também fala que Jesus Cristo, ele é luz. E quem anda em luz já não anda mais em trevas, conforme João capítulo número 8. Essas vidas que fazem essa situação e entram com rebeldia diante de Deus, elas têm suas vidas devastadas. Tem pessoas que são bem de vida e começam a servir os demônios e começam a perder tudo. E vivem ali uma vida cheia de mazelas, ou seja, de doenças, cheia de situações aonde aquele demônio vai fazendo essa pessoa de cavalo e cada vez mais ela vai se encurvando aos espíritos. Então vive no erro. Fazem o que bem entende, sem dar a mínima importância para a palavra de Deus. E isso para Deus ela é rebeldia, é ir contra a vontade de Deus, o Criador, que criou o homem à imagem e semelhança do próprio Deus, conforme Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então querem servir a Deus, o Todo-Poderoso, de qualquer jeito. E não é assim. A Bíblia fala: se tu íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. A Bíblia também fala que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, falou assim que nós não podemos fazer nada sem a permissão de Deus. Que a Bíblia fala que Deus ele transforma a maldição em bênção, que ele realiza os desejos do nosso coração, que o próprio Deus abre porta onde não tem porta, que ele nos abençoa com toda sorte de bênção. Então, amado, uma árvore boa, ela não pode produzir maus frutos, porque uma árvore ruim nunca vai produzir os bons frutos. Então, uma coisa não se mistura com a outra. A Bíblia fala em todo o livro de Romanos que há os vasos de honra e os vasos de desonra. O fato de muitas vezes Deus aproveitar a oportunidade nas quais as pessoas estão envolvidas pelos demônios para abençoá-las, não quer dizer que usou o demônio. Ou seja, muitas vezes a pessoa está ali dentro dessa situação, mas ela está de coração sincero, ela está pensando que está servindo a Deus. Então o próprio Deus pode usar de sua misericórdia e abençoar estas pessoas. Porque Deus não julga ninguém na ignorância, mas a partir do momento que a pessoa fica sabendo de toda a situação, da realidade de onde está e onde está se assentando, ou os banhos que ficam tomando na presença de demônios, essa pessoa praticamente ela já está ciente que Deus já é contrário àquela prática. Então o demônio ele foi afastado como rebelde diante de Deus. Amém?
Então, as pessoas que ela tem a ciência que Deus está com ela lá na macumbaria, ela está enganada. Agora, se ela tem a ciência que ela serve a demônios, aí ela já é culpada, porque Deus também julga a todos que estão de livre consciência nesses lugares. Então, Deus permite a ação de demônios, amado? Bom, o ser humano ele é dotado de livre-arbítrio. Então o ser humano ele pode estar no lugar que ele quiser. O que eu dou aqui é um conselho para que o homem escolha, segundo a sua necessidade, o que ele deve ou não fazer. Ele não pode provocar a Deus e a sua ira a partir do momento que ele tem uma consciência. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu estou aqui ensinando a verdade. Eu não estou querendo testar a tua fé ou fazendo isso ou aquilo. Não. Eu estou aqui te colocando no meio ali da vontade de Deus. No meio da vontade de Deus, como se você estivesse ali no jardim do Éden, entre a árvore do bem e do mal, e você está escolhendo ou a árvore do bem, ou a árvore do bem e do mal, ou a sabedoria, o entendimento e o conhecimento. Ou você escolhe a árvore do bem e do mal, ou você escolhe a sabedoria, o entendimento e o conhecimento e parte aí para a vida eterna. Amém, amado? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem venha provar dela, ele também tem que ter domínio próprio, porque todo homem ele é conhecedor do bem e do mal. Ele demonstra, amado, essa situação intelectual diante de Deus. Ele sabe o que tem que fazer. A sua mente tem que oferecer a Deus um culto racional, um culto de inteligência. Você não pode sair igual um boi que está com as vistas tapadas, servindo no mundo espiritual a qualquer tipo de demônio ou seguindo as suas mazelas. Tem que ter cuidado, porque você pode estar afrontando a Deus e o próprio Deus pode sentenciar algo sobre a sua cabeça. Então hoje, amado, da mesma maneira o diabo usou a serpente ali no Éden para enganar a Eva, e a Eva enganou ali, passou esse engano para o seu esposo, o Adão. Então, esses são os primeiros humanos sobre a Terra, segundo relatos espirituais. Muitos cientistas ou pessoas vão falar que o homem veio do macaco. Ora, como é que o homem veio do macaco? Teria macaco se transformando em gente até hoje. Amém? Ou outros falam que veria da evolução ali do Big Bang, de uma explosão. Como é que pode ter uma explosão, sendo que tudo caiu organizado? O ar, a água, o vento, o fogo. Amado, tem que ter cuidado com estas coisas, amém? Porque na verdade são ensinamentos errados, ensinamento de tolo. O ser humano é dotado de livre-arbítrio para entender o que ele quiser entender, amém? Mas a Bíblia também fala que as coisas espirituais se explicam espiritualmente e as coisas carnais, carnalmente. Então cada um vai dar a sua explicação, mas você tem que analisar de uma maneira lógica, com raciocínio lógico. Você não pode ser tolo e sair seguindo a qualquer tipo de voz, nem mesmo a minha, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Analisa aí a sua situação e você vê o que é certo, o que é errado, como servir a Deus ou como deixar de servi-lo, como acreditar em Deus ou como deixar de acreditar. Aí é um problema teu. O que eu estou te conduzindo aqui é a verdade, aquilo que eu oro no joelho há mais de 24 anos, então eu sei o que eu estou falando. Eu não sou tolo para jogar conversa fora. Então Deus ele pode usar os demônios, porque demônio ele vai até onde Deus quer. Diz ali no livro de 2 Samuel que veio um demônio da parte do Senhor a Saul. Ou seja, se Deus, o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, se Ele der uma ordem dentro do inferno, ela tem que ser cumprida. Vai entender a mente de Deus, do Criador. Por quê? Porque Deus, Ele é conhecedor do bem e do mal. Diz a palavra de Deus ali no livro de Gênesis, fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Aí o homem peca. Ele fala assim, olha, o homem agora é entendedor como nós, conhecedor do bem e do mal. Então o reino dos céus, ele é conhecedor do bem e do mal e tem domínio sobre o bem e sobre o mal.
Deus domina todas as coisas, ele é o criador, entenda, ele criou esse demônio chamado Lúcifer, e esse demônio chamado Lúcifer caiu por terra por ordem do próprio Deus, porque ele se rebela contra o próprio Deus, conforme já foi falado em outras pregações. Então, amado, eles não existem ali para abençoar ninguém. Demônio não quer abençoar. Demônio quer te conduzir ao erro e te tirar da presença de Deus. Vivem arrebentando quem acredita neles. Vivem deixando essas pessoas cada vez mais encurvadas, doentes, com dor de cabeça, dor aqui, dor ali, sonhos malignos, pessoas que são atormentadas pela madrugada porque servem a demônios. Além do mais, amado, há um plano da parte de Deus para todas as coisas. Amém? Se Deus te dá o livre-arbítrio, é para você saber escolher entre isto ou entre aquilo. Então haverá um dia, amado, em que os demônios serão lançados no fogo do inferno. E eles querem levar essas pessoas também ali junto com eles. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo número 20, ali no verso número 10, fala assim: o diabo, sedutor deles, ou seja, seduziu a muitos, foi lançado dentro do lago do fogo e do enxofre, onde encontraram ali não só a besta, como também o falso profeta. Então, pessoas que induzem pessoas ao erro de maneira espiritual são considerados como falsos profetas e serão também atormentados ali no dia a dia, noite a noite, pelos séculos dos séculos, dentro desse lago de fogo e do inferno. Então você não pode enganar, usar as coisas espirituais para enganar pessoas. Você fala a verdade, quem quiser acreditar que acredite. Você fala a verdade, quem puder ajudar que ajude. Você fala a verdade, porque você tem que ser íntegro e reto, mesmo quando você estiver falando alguma coisa, seja sempre verdadeiro. Doa a quem doer. Se você não for verdadeiro, você pode lá na frente estar encarando o próprio Deus, porque você foi falso com as pessoas e você não pode ser falso. Fale das suas necessidades, fale das suas vontades, mas fale para as pessoas certas. Se você falar para as pessoas erradas, você pode ali se dar mal, porque tem pessoas que falam demais. A língua é apressada. Então essas pessoas que vão aos terreiros de macumba, elas se confessam, falam ali com o macumbeiro, com o agoureiro, com o feiticeiro, ou nas rodas espíritas, e acabam se arrebentando, porque essas pessoas usam isso como se fosse uma revelação contrária àquela pessoa. Então, de inúmeras maneiras, amado, pelos quais os espíritos se apossam das pessoas, você vai entender que eles falam que são evoluídos de alguma forma e instituem ali uma mazela para o povo. E Deus vem alertando o povo desde séculos por séculos. Deus vem alertando o povo, principalmente após ali a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, aonde Jesus combate o bom combate, logo de cara ele vai ser tentado ali pelo diabo e o diabo sai oferecendo as coisas. Então pessoas querem essas coisas que o diabo, ele pode dar sim, ele pode te dar riqueza, mas a cobrança ela vai ser pior. Então, o fim de tudo isso é a morte. A segunda morte, porque você morrer agora é uma bênção, você está morto. Mas em juízo, quando há a segunda morte, onde muitos serão lançados ali no fogo do inferno, conforme a palavra de Deus. Amado, cuidado. O ser humano ele é dotado de inteligência. Nenhum ser humano é igual a outro ser humano. Amém? Nós temos até as nossas digitais diferenciadas, então nem todos vão crer naquilo que é falado. Amém? Porque a Bíblia fala que quando era menino, se alimentava como menino, bebia do leite, mas quando é adulto, come do alimento sólido. Então, quem é adulto compreende. Quem é menino ainda fica praticando as coisas de menino. Mas lá na frente, todo menino vai ter que virar adolescente na vida espiritual. E daqui a pouco vai ter que virar adulto. Ou de um lado, ou de outro. Ou segundo as trevas, ou segundo a luz. Amém, meus amados? Então, tenha esse entendimento. Pratique essas coisas em que Deus te dará ali o retorno positivo, mas não pratique as coisas que vai te dar um retorno negativo, onde você vai levantar a ira de Deus
contra a sua própria vida por causa da rebeldia. Oh, graça e paz! Aleluias, graça e paz, meus amados. Esse é o ensino de número 11, se eu não me engano. Graça e paz, aleluias!